Diz assim a palavra do nosso Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por este tempo, Deus, de adoração, de louvor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de poder cantar louvores ao teu nome. Te agradecemos também pela palavra que foi lida e cremos que é a palavra do Senhor. E nesse momento nós pedimos mais uma vez pela iluminação do teu Espírito, a fim de que possamos, ó Deus, com fidelidade explicar o texto e aplicá-lo às nossas vidas, com o fim da nossa edificação e a glória do seu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Recomeço. Geralmente no final do ano, trazemos uma mensagem que nos faz olhar para trás e agradecer a Deus. Fizemos isso no domingo passado, porque hoje eu reservei para que nós estivéssemos olhando para a frente, para aquilo que nós não conhecemos, olhando para um 2022 que estará tendo início daqui a pouco mais de uma hora, e que nós não sabemos muito a respeito de como será, a não ser por aquilo que Deus nos revela de forma clara na sua palavra em tom de promessa. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estive pensando, meus irmãos, ao longo dos últimos anos, orando a Deus, perguntando ao Senhor a respeito do que seria o tema que nortearia as nossas reflexões ao longo do ano de 2022. Fizemos tantos planos nos últimos anos. Os irmãos se lembram, esta foi a minha primeira igreja, ainda, né? A minha primeira igreja depois da ordenação. Imagine o que passa pela mente e pelo coração de um pastor recém-ordenado, que tem o privilégio de pastorear a sua própria igreja. No entanto, as coisas mudaram, veio a pandemia, as complicações da pandemia, tivemos que nos adaptar, tivemos que abandonar desejos, esquecer alguns sonhos, desistir de insistir, nos reinventar. Findou-se 2020 e 2021 começou na esperança de que tudo passaria e que seria diferente e que nós poderíamos fazer, enfim, aquilo que o meu coração sonhava tanto. E então a palavra soberana de Deus nos veio como quem deseja trazer-nos a mensagem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando orávamos pelo fim da pandemia, vieram outras ondas, e insistimos em oração, vieram outras cepas, e agora nós temos novas vertentes de um vírus que assusta a humanidade. E ficamos pensando, devemos planejar 2022?
Adiantou alguma coisa todo este esforço de sonhar, de orar, de colocar os desejos diante de Deus, se Deus simplesmente os desconsiderou? É claro que sim. Porque sabe, irmãos, o fato da vontade soberana de Deus ser superior à nossa, Deus não tira de nós a possibilidade de sonharmos, de orarmos. E quando estive pensando a respeito de 2022, algo me veio à mente. Olhando para o meu ano de 2021, eu percebi que ao invés de abandonar sonhos, eu deveria buscar recomeçá-los. Ao invés de me entristecer pela não realização, eu deveria me contentar por ter aguardado até aqui e estar vivo para continuar sonhando. E foi então que eu percebi que existem muitas áreas da minha vida que precisam de um novo começo, de um novo horizonte, de novas perspectivas, de um recomeço. E é exatamente sobre recomeço que eu gostaria de falar com os irmãos a partir desta noite. 2022 vai ser para a nossa igreja o ano do recomeço. Recomeço em todas as áreas da nossa vida. Naquelas que nós precisamos urgentemente ter uma nova oportunidade de fazer diferente quando erramos. Começar de novo naquelas que percebemos que temos acertado, mas é possível evoluir. E quando olho, meus irmãos, não apenas para o texto que acabamos de ler, mas considerando toda a história de Simão, Pedro, eu consigo ver na história e na trajetória deste homem, alguém que recebeu a segunda chance, a oportunidade de recomeçar um relacionamento que foi danificado, rompido, pelo menos da parte dele para com Jesus, quando ele por 3 vezes nega Jesus. O relato dos evangelhos nos dá conta que Pedro sentiu profunda tristeza quando, ao encontrar olhos com Jesus, e aquela amizade, meus irmãos, foi abalada, e Pedro caiu diante daquela traição. No texto que nós lemos, nós percebemos Jesus indo atrás de Pedro, o ofendido procurando aquele que havia o ofendido, aquele que havia proferido a ofensa. Eles estavam ali pescando, e o relato de João nos dá conta desse diálogo de Jesus com Pedro. Até aquele momento muitas coisas já haviam acontecido, tantas coisas mudado. Jesus já havia sido traído 2 vezes por Judas, que, não dando conta do remorso, da culpa, deu cabo da própria vida. Mas também foi traído por Pedro, amigo íntimo, membro do seleto grupo de amigos próximos de Jesus, quando teve a oportunidade de assumir a promessa que havia feito ao mestre, que estaria com ele, tanto para viver quanto para morrer, se eximiu desta responsabilidade. Jesus então foi preso, ele é crucificado, Jesus é morto, enterrado, mas no 3º dia, ele ressurge. Sabe, irmãos, o relato nos dá conta que depois Jesus procura os seus discípulos para dar-lhes algumas orientações a respeito daquilo que eles deveriam fazer depois da sua partida. E é este o contexto do texto que nós acabamos de ler. Os discípulos estão ali pescando, porque afinal de contas o mestre havia ido. Pedro não tinha a oportunidade até aquele momento de explicar-se para Jesus e dizer: Senhor, me perdoa, eu não sei o que eu fiz. Pedro caminhava com este peso na sua mente, e nós nos encontramos com Jesus precisando resolver esta questão com Pedro, não porque Jesus precisasse disso, mas porque Pedro precisava. Pedro havia negado publicamente Jesus por 3 vezes, justamente ele, o mais valente dentre os discípulos, destaque de liderança espiritual, parte do grupo
grupo mais seletos de amigos de Jesus, aquele que havia sido alertado quanto à necessidade de manter-se fiel, de ser leal ao Mestre, e isso não de forma genérica, mas pessoal. Jesus havia dito para Pedro a respeito da necessidade da lealdade. E aquele que afirmou que estaria com o Mestre até o fim, foi justamente um dos que o trairia. Pedro e seus amigos foram pescar. Jesus aparece-lhes naquele momento. Jesus dá uma ordem para eles, para que eles joguem as redes no lado direito do barco, e eles obedecem. E ali eles colhem muitos peixes. A quantidade de peixes era muito grande. E então Jesus vira-se a eles e diz: vem, vamos comer. Rapidamente, Pedro reconhece Jesus e parte para encontrá-lo. Jesus faz um convite muito simples, mas muito especial para Pedro. E ele diz: vem e coma. Jesus se encontrou com Pedro num ambiente acolhedor, numa roda de amigos, onde Pedro se sentia seguro, e ali eles tomavam de uma saborosa refeição, pão e peixe. Talvez nem tanto para mim, que não sou lá tão chegado com peixe, mas para eles sim, eram pescadores, viviam da pesca. Jesus está com aquele grupo seleto de discípulos, e Pedro até aquele momento não havia tido a oportunidade de dizer a Jesus o que ele estava sentindo, mas Jesus conhecia o seu coração. Naquele momento onde Jesus deseja esclarecer aquela controvérsia entre mestre e discípulo, pecador e Messias, ou simplesmente uma questão entre dois amigos, depois daquela refeição, Jesus chama Pedro para um diálogo pessoal, como quem deseja exortar a quem ama. É interessante, irmãos, porque a palavra exortação na Bíblia é muitas vezes mal interpretada. O termo grego traduzido por exortação não significa simplesmente chamar a atenção, dar uma lição, uma dura, mas significa chamar de lado, como alguém que deseja apontar o caminho oferecendo ajuda, e é isso que Jesus faz. Jesus não tem como algo central as ações de Pedro, a negação de Pedro, mas o seu coração. Jesus não chamou Pedro para acusá-lo ou relembrá-lo daquilo que ele já havia se arrependido e chorado amargamente. Jesus está interessado em curar as feridas de alguém que precisava recomeçar neste relacionamento com o Mestre. Jesus poderia ter partido para um confronto direto, como quem pudesse chegar para Pedro e dizer: Pedro, meu amigo Pedro, você poderia me explicar o que aconteceu aquele dia? Ou quem sabe olhar nos olhos de Pedro e dizer: 3 vezes, Pedro? Como quem talvez pensasse: uma foi por acidente, 2 foi no susto, mas 3 vezes. Talvez Pedro pudesse até pensar que Jesus tivesse essa intenção. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus olha para o coração de Pedro e diz: Pedro, meu amigo, você me ama? Pedro abaixa a guarda e diz: Senhor, eu te amo. Por 3 vezes Jesus repete a mesma frase: Pedro, tu me amas? E Pedro tem então a oportunidade, assim como teve a oportunidade de dizer do seu amor a respeito de Jesus, mas agora olhando nos olhos de Jesus, antes alguém que negava, mas agora dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, Deus, não é um Deus que precisa da nossa adoração para existir, como é na mitologia grega. Zeus, na mitologia grega, criou os seres humanos e o seu poder advém da sua adoração.
Mas o Deus que criou todas as coisas, o Deus das Escrituras, não precisa da sua criação. Portanto, Jesus não era ali um Deus mimado querendo ouvir que Pedro amava, como muitas vezes a gente faz com os nossos filhos. Ontem, os meninos dormiram na casa da vovó. E aí, hoje, eu saí muito cedo aqui para a igreja, passei um cabo aqui por cima, quase morri. Passei um cabo aqui por cima para colocar o data show lá atrás, tirar esses cabos daqui da frente. Precisa ser bonito, irmãos, organizado. Agora deu certo. E aí eu desocupei, já era 1h da tarde. Eu só vi as crianças tipo 1h30, quase 2 horas. E aí o Azar passou perto de mim e nem me viu que eu estava ali. Eu fui na casa do Edir, né, filar o almoço, porque não tinha jeito de fazer, estava aqui ainda. E aí eu senti necessidade, falei, esse menino não me notou. Eu disse, oi Azar, tudo bem? Ele disse, oi, eu estou aqui brincando com a Sara. É o papai que está aqui. Você não vai vir falar oi? Ele, oi. Mas vem aqui dar um beijinho no papai. Ele, como quem diz, eu vou ter que parar minha brincadeira. Eu precisava daquele beijinho. Jesus não precisava ouvir de Pedro que ele o amava. Mas Pedro precisava falar para Jesus que ele o amava. Depois daquela refeição, meus irmãos, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Tu me amas? É a pergunta pessoal, relacional e ao mesmo tempo pastoral que Jesus faz para Pedro. Pense comigo, ela é relacional porque envolve o relacionamento de duas pessoas, o mestre, o Messias, ao discípulo, ao pecador. Jesus não faz um questionamento genérico. Jesus não está diante da multidão, ou ainda, quem sabe, diante de todos os discípulos. Mas Jesus está relacionando-se especialmente com Pedro, dando a oportunidade para Pedro começar de novo, podendo afirmar aquilo que ele tinha como convicção no seu coração, mas que naquela outra oportunidade não foi forte o suficiente. Portanto, essa conversa de Jesus é sim relacional. Jesus trata o coração de Pedro, mas ela é também uma pergunta, uma conversa pastoral. Porque sabe, irmãos, ela visa a edificação de Pedro. Jesus não estava naquela conversa tentando passar a limpo uma relação que estava meio conturbada com Pedro, ou simplesmente como quem deseja encerrar um conflito, mas Jesus estava ali querendo oferecer a Pedro, na verdade querendo não, né? Oferecendo a Pedro a oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, de voltar aos velhos sonhos, de declarar o seu amor a Jesus. Quando Jesus chama Pedro, Pedro está pescando com o seu irmão, e ao ouvir o chamado de Jesus para a missão, nós estudamos isso na escola bíblica da semana passada, Pedro imediatamente abandona tudo, a sua vida fica para trás, e ele deseja servir ao Senhor. Mas como tudo na vida não são flores, Pedro traiu a confiança do mestre, e era necessário começar de novo. O que isso tem a ver com a gente, talvez é o que você possa se perguntar a esta altura. Eu quero dizer que muito. A vida de Pedro diz muito a respeito da nossa própria vida. De como muitas vezes nos achamos fortes o suficiente para achar que conseguimos resistir ao dia mau e não ter a nossa fé abalada. A vida de Pedro nos ensina, meus irmãos, que nós conseguimos até tocar as coisas, até levar a vida adiante como quem empurra com a barriga, mas ser feliz de fato só é possível quando nós recomeçamos. Certa vez um religioso procurou Jesus, o seu nome era Nicodemos. E Nicodemos estava interessado na mensagem que Jesus estava pregando. E ele procura Jesus meio que escondido, e Jesus diz para ele, é necessário que você nasça de novo. O que é nascer de novo, se não ter um novo começo?
Irmãos, a experiência de Pedro, tanto da traição quanto da declaração de amor, diz muito a respeito de nós mesmos na nossa caminhada, quando muitas vezes, por fatores os mais diversos, abandonamos os nossos planos, mudamos os nossos sonhos, desistimos de tantas coisas, até mesmo, irmãos, arrefecemos no nosso relacionamento com Deus, e muitas vezes ficamos nos perguntando: o que fazer agora? Quando olhamos para áreas específicas da nossa vida, nós percebemos que precisamos começar de novo. Recomeço na nossa área pessoal, comunitária e espiritual. Não somos diferentes de Pedro. Todos os dias nós precisamos da oportunidade de recomeçar. Quem sabe, irmãos, aqui não se trate de um sonho específico, mas de recomeçar todos os dias com a ideia de que nós precisamos viver para a glória de Deus, de que nós precisamos olhar para as circunstâncias do nosso tempo, tendo na nossa mente clara, de forma clara e inequívoca, a razão pela qual nós existimos. Hoje mais cedo, o Gabriel, a gente costuma chamar o Gabriel do Edilson de filho do meio. O Mateus está triste porque o Gabriel hoje o Edilson chegou e voltou para a casa dele. Então hoje ele está sem o Gabriel agora. E eu percebi que eles estavam conversando. Eu estava na cozinha, eu não sei se eles estavam no quarto ou na sala, mas o Gabriel, eles estavam falando de morrer. E o Azaf: eu não quero morrer. Se eu morrer, eu quero morrer abraçadinho com meu pai. O Azaf agora está nessa de que ele não pode nem morrer antes nem depois. Então tem sido uma luta, né? Trabalhar esse medo de morrer. E na verdade assim, ele não tem medo de morrer, ele tem medo de ficar sem a gente. Então eu digo para ele: rapaz, você precisa ter Jesus no coração, porque eu tenho certeza. Se você quer estar junto, então você precisa estar firme com Jesus. E aí eles estavam falando de morte e o Gabriel falou: quando eu morrer, eu quero chegar lá para Jesus e perguntar: Jesus, qual que é o sentido da vida? Eu não sei, não faz sentido, a vida não faz sentido. E aí o Mateus, como quem está estudando o breve catecismo: Mateus, mas você me fez um pai feliz. Mateus disse assim: o sentido da vida é adorar a Deus, não precisamos de mais nada não. Eu parei o que eu estava fazendo, irmãos, para orar. Porque quando a gente entende isso, a razão pela qual nós estamos aqui, fazemos o que fazemos, a nossa vida ganha um novo contorno. Quando nós olhamos para as nossas experiências, nós percebemos que assim como Pedro teve, por meio da palavra de Jesus, a oportunidade de recomeçar, a palavra de Jesus tem sido proclamada toda semana deste púlpito, irmãos. Então a questão não é se Jesus está nos chamando para um recomeço, é se nós estamos dispostos a dizer que amamos a Jesus. A palavra de Deus está nos chamando a este relacionamento, irmãos, como quem precisa tratar o nosso coração. Nós precisamos ter a humildade de Pedro e chorar pelos nossos pecados, e a serenidade de olhar para Jesus e dizer que sim, Senhor, nós te amamos. Que Deus nos dê a humildade de Pedro para reconhecer que precisamos do Senhor. Que quando for necessário, choremos pelos nossos pecados, mas que Deus também nos conceda a disposição de Pedro para correr ao encontro de Jesus. Eles reconheceram que era Jesus, e a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Sabe aquele apóstolo, aquele discípulo que disse: não, eu não conheço Jesus? Ele morreu honrando o seu mestre, crucificado como ele, mas de cabeça para baixo. Sabe o que é isso? Alguém que teve nas palavras de Jesus a chance que precisava para recomeçar. Eu e você temos na palavra do nosso mestre hoje a chance para fazermos um 2022 diferente. A palavra de Deus não está nos garantindo isenção de problemas. Não está, irmãos.
Isso aqui não é um evangelho tabajara, vem para Jesus e a sua vida será sem problemas. Não. O evangelho está nos garantindo a companhia do Mestre em meio aos problemas. Na oração sacerdotal de Jesus, ele disse: Pai, enquanto eu estive com eles, eu cuidava deles. Mas agora eu vou para junto de ti. Eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Que 2022 seja a chance que temos de olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu te amo. Eu quero fazer diferente. Quem sabe aqui na igreja, quem sabe participando das atividades, no exercício dos seus ministérios, quem sabe na sua casa, no seu trabalho, quem sabe com seus amigos jogando futebol, quem sabe onde Deus te enviar. Você está tendo, a partir de hoje, a oportunidade de recomeçar. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque apesar da nossa humanidade, o Senhor nos abençoa tanto. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos guarda e nos livra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos exorta, o Senhor trabalha o nosso coração. Ó Deus, obrigado pela chance que temos de mais uma vez dizer que te amamos. Ó Senhor, faz nova todas as coisas na nossa vida. Ó Deus, refaz os nossos relacionamentos, refaz a visão que temos do nosso trabalho, do nosso ministério, da nossa vida. Ó Senhor, nos permita olharmos todos os dias para o Senhor e declararmos, não apenas com palavras, mas como Pedro, com atitudes concretas, que o nosso amor vai além do discurso. Nos ajude, Deus, porque não podemos sozinhos. Os desafios são muitos, as lutas são intensas, às vezes incertezas vêm sobre o nosso coração, mas nós pedimos que o Senhor nos conceda paz, que o Senhor, ó Deus, aumente a nossa fé e nos dê esperança. Que 2022 para nós seja de fato um tempo de recomeçarmos, de olharmos para o Senhor e declararmos o nosso amor.